Você está escutando o Cealicast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, eu sou Mônica Araújo, professora na Faculdade de Educação da UFMG, pesquisadora do CEALI e coordenadora do NEPSED. No episódio do Cealicast de hoje, vamos continuar a conversa sobre produção de atividades digitais de alfabetização, leitura e escrita, discutindo sobre o e-book do NEPSED, termos e ações didáticas sobre cultura e escrita digital, NEPSED na escola. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar conversando com a Gisene Santos Alecrim Gonçalves. Ela é membro do NEPSED, mestre em estudos linguísticos pela UFMG, professora e pedagoga da Prefeitura de Contagem. Seja bem-vinda, Gisene. Muito obrigada novamente pela oportunidade. Eu acho que já pode entrar na discussão que eu quero fazer já com que é isso já é ponto para nossa conversa, que se relaciona à ética, à segurança, à proteção de dados, quando a gente utiliza ambientes e gêneros textuais digitais nas atividades, né, Gisene? Isso se apontou, por exemplo, de ensinar para as crianças sobre que tipo de comentário que eu vou fazer, o que é permitido, o que eu posso fazer, o que é legal fazer, no sentido de legalidade mesmo, né? O que é ético, o que não é, né? Numa mensagem que eu mando, num comentário que eu mando numa rede social, até mesmo uma foto que eu posto, né? Teve uma situação interessante, eu gosto muito de falar dela. Uma vez eu fui fazer pesquisa e com crianças pequenas, né? Era com a escola de crianças pequenininhas, educação infantil, e as professoras não sabiam o que fazer com crianças pequenas, com tecnologia digital. E eu falei com elas que a gente não precisaria ir para o dispositivo digital, não tem necessidade, crianças de 2 anos. E aí uma professora falou assim, olha, teve um dia que estávamos no parquinho e as crianças pegaram os blocos lógicos, uma criança, e começou a fingir que estava fazendo um selfie. E tirou uma foto, fingiu, né, imaginou ali, tirando uma foto com os coleguinhas. Esse momento é um momento importante, por exemplo, para discutir sobre ética, sobre segurança, né? Então, ética é o quê, por exemplo, nessa situação? Outras crianças aceitaram, de fato, estar na foto? Se aceitaram, elas querem que você poste essa foto para outra pessoa? Ou essa foto só vai circular no espaço da escola, né? Mesmo que seja uma foto imaginária, né? Porque a foto não existiu, é um mote para a professora, para o professor, discutir na sala de aula sobre isso. De forma simples, na sala de aula, numa roda. Eu posso postar? Eu poderia postar essa foto? Se um coleguinha não aceitou, não gostou, não queria que postasse, você pode postar? Tem a ver com a ética, né? A segurança. Onde eu vou postar? Que rede social é essa? Que lugar que é esse? Os pais, eles são menores de idade, não? Os pais permitem, não permitem, tem a ver com segurança. Então, são questões simples, reflexões simples, né, Gisele, que a gente pode fazer desde pequenininho, não é isso? É verdade. Inclusive, essa questão dessa selfie trouxe para nós um projeto, né? Inclusive, a nossa instituição é vinculada ao NEPSED na escola, a partir exatamente de uma criança que foi com um computador de papel, feito de papel, um notebook, lembra, Mônica? E que aí ela começou a digitar. E nós ficamos intrigadas, o que era aquele, por que tinha aquele negócio que dobrava, e ela falou assim, vocês estão vendo que isso é um notebook? Então, quando a criança, ela já diz isso pra gente, ela já diz de notebook, ela já fala de selfie, ela tá dizendo o quê? Eu já conheço, né? Isso já faz parte da minha vida. A cultura faz parte da minha vida. Não é? Eu já sei o que é uma selfie. Então, é elemento para a gente discutir. E realmente, quando a gente pensa nos grupos, eu tenho vários grupos dentro do WhatsApp. Então, onde que eu posto o quê, né? Então, eu não tenho só, eu tenho que saber que o da família é assim. E na instituição, geralmente, a gente tem os grupos das salas, que inclusive as crianças mandam áudio, mandam vídeo, mandam coisas. Então, assim, até o que eu posso colocar ali, o que eu tenho que mandar no privado da professora, né? Uma coisa que eu acho que é interessante a gente discutir, principalmente
pensando nas infâncias, é essa questão, por exemplo, da curtida. Tem muita criança que está já muito nova entrando no YouTube e tal, e aí preocupando com quantas curtidas eu estou ganhando. Me curta, por favor, porque eu preciso dessa curtida. Então, como que a gente precisa fazer um trabalho que seja com criança, que seja com jovem, que seja com adolescente, dentro da unidade de maneira geral. E o e-book ele tem ações aí pensando nas várias faixas etárias, mas como que é importante a gente dizer disso, né? Também, até que ponto que esses valores também, eles são tão importantes para a vida desse sujeito. Esses amigos que eu tenho, né, no Facebook, nas redes, são amigos de fato. Então, são discussões que a gente precisa levar. E a segurança é o principal, eu acho assim. Todas são importantes, mas quando eu não sei proteger os meus dados, como é que isso se espalha, né? Quais são as consequências de um vídeo ou de algum documento espalhar aí para o mundo inteiro, né? Porque eu não estou lidando com questões só do meu fazer na sala de aula. Quando eu coloco isso e coloco e publico e coloco como público lá no YouTube, todo mundo vai ver, né? E até inclusive mostrar, ó, tem coisa que eu posso colocar como público, tem coisa que é só alguém que tem um link que vai ver, tem coisa que é privado e só eu que vou ver. Então, assim, são coisas que a gente precisa discutir na escola. Concorda, Mônica? Concordo, com certeza. Desde pequenos, né? Desde pequenininho, desde educação infantil, as discussões sobre segurança, ética e proteção de dados, que é uma discussão muito importante, que passa pela plataformização da educação, principalmente depois da pandemia. Houve um movimento das escolas para utilização de plataformas digitais, como, por exemplo, o Google for Education, né? E a gente sabe que o Google utiliza os dados de quem entra nas redes dele, né, na página, na plataforma da Google. E a escola não percebeu ainda, existem muitos estudos, discussões já sobre esse tema, de plataformização, por exemplo, de uso de dados que a Google utiliza quando uma criança entra lá e utiliza determinada plataforma, né? Por exemplo, ao utilizar o Jamboard, por exemplo, o Drive, e aí as escolas vêm utilizando essas plataformas, e o que isso gera de informação de dados para as grandes empresas de tecnologia. Então, é uma discussão importante, que a gente não tem tempo para fazer aqui, mas que vale a gente começar a pensar também nesse aspecto, né? Que tipo de plataforma a escola utiliza na escola e se ela está ou não protegendo os dados das crianças. Afinal de contas, é direito e é lei que a gente proteja os dados das crianças, já é lei. Então, a gente precisa criar plataformas seguras para as crianças menores de idade, né? E dá, sim, para a gente pensar em discussões super simples sobre segurança ética na internet, desde os pequenininhos e os maiorzinhos, então é mais fácil ainda. Tem atividades, como você falou, né? Tem algumas atividades lá no e-book dessas 34, que vocês vão ter aí atividades de segurança, de ética, sobre proteção de dados também tem. Só ir lá que vocês vão ver. Agora, para a gente finalizar... E é interessante, Mônica, só te cortando um pouquinho, dizer que nessas ações tem vários verbetes, né, que estão relacionados. Então, para além de eu ter a ação didática organizada, eu também tenho o conceito que ela está relacionado muito fácil, né, de acesso fácil no e-book. Então, se eu tenho alguma dúvida conceitual, eu consigo também, por meio do e-book, esclarecer, né, e me organizar no planejamento. Isso é muito importante, ótima lembrança, porque para todas as 34 ações didáticas, a gente tem 5 verbetes relacionados. Aliás, acho que tem mais de 5. Tem mais de 5. Que aí a professora pode clicar nelas e estudar. A ideia é justamente essa. Vocês se fundamentarem teoricamente, ter a proposta prática, mas se fundamentar teoricamente para conseguir realizar a ação didática com conhecimento teórico, né? Aí a gente junta teoria e prática, que é o mais interessante e importante aí
na sala de aula. Para a gente finalizar, então, a gente sabe, né, Gisele, que a gente tem no Brasil várias condições de acesso à tecnologia. A maior parte das escolas, a gente começou falando sobre isso, tem laboratório de informática, às vezes sem internet ou com internet de baixa qualidade. Infelizmente, a internet é um problema no Brasil ainda. A gente tem escolas com computadores, mas a internet é em baixa qualidade. Mas tem escolas que tem 10 computadores, tem escolas que tem 5, tem escola que tem 30, tem escola que tem tablets, em todos tem vários tablets, tem de todas as condições, né? A pergunta que a gente tem que fazer, que é importante discutir sobre isso, é se é possível fazer uma ação didática com tecnologia digital, sem o suporte digital? Sim, a gente já inclusive disse disso aqui, né? Quando você citou esse trabalho de ética, né, com a criança lá que estava no jogo simbólico lá, ela está representando uma selfie, não necessariamente eu tinha um suporte. Eu tinha algum objeto que ela estava na mão que servia lá do telefone, do dispositivo em que ela iria postar. Então, assim, não necessariamente eu preciso de ter o suporte, né? Eu vou acrescentar, que eu acho que a gente pode acrescentar, Gi, pensar na perspectiva cultural, sempre ela, né? A perspectiva cultural, que é a perspectiva que a gente trabalha no NEPSED, do uso, da leitura, da escrita, da alfabetização, a perspectiva do letramento, né? Que ela é cultural, né? A gente pode pensar nos valores, os comportamentos, as atitudes que as crianças, os jovens, adolescentes, os adultos vivem e praticam utilizando o suporte digital, pode ser referência para pensar atividades sem tecnologia digital. Mas também nós temos lá no e-book uma atividade sem tecnologia digital. Então, por exemplo, não tenho rede social, não tenho internet, não tenho nada. Tem uma atividade lá que a gente utiliza, não lembro o nome agora, mas depois vocês vão lá, é bom que vocês vão lá procurar. E a gente utiliza lá um papel comprido, a ideia é colocar uma folha, uma foto da turma, por exemplo, ou pode ser uma reportagem. O professor pode colocar uma legenda, imitando aí a rede social, e a professora pedir para as crianças fazerem comentários numa folha bem comprida. A professora fazer comentários, as crianças fazerem comentários após essa postagem, entre aspas, né? De modo que as crianças vão fazendo, cada uma escrevendo um comentário, e ao final todo mundo fazer o comentário, pode ser, porque as crianças não são alfabetizadas, pode ser um desenho, pode ser um emoji, um emoticon. Para as crianças que estão alfabetizadas, pode ser escrito em uma palavra ou uma frase, depende do nível, né, da apropriação do sistema de escrita. E aí, depois disso tudo, se todo mundo escrever seus comentários, a gente disponibiliza isso para todo mundo e faz uma conversa sobre esses comentários, né? Que tipo de comentário que foi, se foi um comentário produtivo, se não foi, o que pode ser falado, o que não pode ser, se teve ética na produção, por que a gente comenta, por que a gente não comenta. Você podia não ter comentado, você podia não quero comentar, por que você comentou, por que você quis comentar. São discussões que eu não tenho digital, eu não estou utilizando a rede social no suporte digital, mas eu crio a situação para fazer a discussão. Então, eu posso sim, tanto fazer discussões, pensar em atividades digitais sem tecnologia digital, pensando na perspectiva da cultura digital, da cultura escrita digital, e como fazer também, como esse exemplo, de fazer uma remediação do digital, né? No impresso, no manuscrito. O que você acha, Gi? É isso mesmo. São várias possibilidades que a gente tem de fazer esse trabalho, né? Não necessariamente utilizando o suporte digital. E é isso que é importante, né? No e-book. É oportunizar para quem tem, né? Para fazer essa discussão para além dessa utilização nesse suporte. Eu consigo mesclar
e eu consigo selecionar a estratégia que eu vou utilizar, né? Que é algo muito novo. Geralmente a gente tem materiais aí, mas dizendo que obrigatoriamente eu preciso, né? Ou não. Então, o NEPSED, ele dá uma abertura muito interessante para que as pessoas também possam optar, né? Possam selecionar que tipo de material que eles vão utilizar, sem, como você colocou, nem burocratizar, nem hierarquizar o que é mais ou menos importante, mas que tudo é interessante, né, para eu trabalhar. Todos os suportes são importantes. Principalmente, né, na infância, com as crianças pequenas e bem pequenas. Exatamente. Todos os suportes são relevantes, importantes nas práticas de leitura e escrita. Então, atendendo às especificidades da turma, o acesso que a escola tem de tecnologia digital, é possível sim criar ações didáticas super interessantes e que atendam às demandas de leitura e escrita reais no suporte digital ou sobre o suporte digital. A gente sempre gosta de discutir isso, da importância de ser situações reais de uso da leitura e da escrita, digital, impressa, oral, enfim, independente do suporte. Eu acho que é isso. Quero agradecer, Gisene Alecrim, pela participação. Muito obrigada. Uma conversa super tranquila e super produtiva que a gente teve hoje. Tantas questões importantes que a gente não tem tempo para aprofundá-las, mas que super valeu a pena a conversa. E fica aí a dica do e-book, que está disponível no site do NEPSED, nepsed.fai.fmg.br. Vocês têm acesso ao e-book e podem baixar. Muito obrigada, viu, Mônica, pela oportunidade mais uma vez. E aproveitem, gente, utilizem, porque vai ser importante. E é interessante que quando a gente começa, a gente não para mais. Então, iniciem aí, que tenho certeza que vocês vão gostar muito. Obrigada de novo. Este foi o CEALI-Cast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail cealicast@gmail.com.